Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula e nós vamos finalizar essa aula de hoje falando aqui a respeito da energia das ondas, né? Então, no bloco anterior, nós chegamos nessa equação final, que é a potência média extraída de uma onda vai ser função de 0,8 vezes a amplitude da onda vezes o comprimento, tá, dessa onda. E aí, o que a gente tem que analisar então? Nós vemos aqui que a potência ela vai ser função, portanto, de duas características, né, da altura da onda e do comprimento de onda. Embora a relação aqui seja diretamente proporcional na fórmula da potência, na prática nós vamos verificar que existe uma certa correlação entre as duas grandezas, entre altura e comprimento de onda. Tá? É, de que forma é essa correlação? Existe uma proporção entre a altura e comprimento de onda. Tá? Então, quando a proporção entre a altura e comprimento de onda ela atinge valores menores, ou seja, aqui ó, quando a altura é igual ao comprimento de onda dividido por 30, então eu tenho um comportamento aqui de 30 vezes de proporção, então seria mais ou menos um comprimento de onda igual a 30 vezes a altura. Então quer dizer que eu tenho uma onda um pouco eu não diria mais curta, né, mas uma relação menor entre H e lambda. Nessa condição aqui, você consegue extrair maiores potências. Então, é uma condição particular, onde você tem uma relação menor entre H e lambda, e, consequentemente, você consegue obter uma extração de maior potência. A partir do momento que essa relação aumenta, ou seja, se lambda é igual a 50 vezes H, você passa a extrair um pouco menos de potência. Por quê? Porque, embora você esteja aumentando o comprimento de onda, o comprimento da onda está dentro da raiz. Então, por mais que você aumente ele, o efeito dele vai ser menor. Porém, o H fica um pouco maior, porque é função ao quadrado, tá? Então, é essa relação aqui que você precisa levar em consideração, ok? Então, nesse caso aqui, ela já diminui um pouco a potência. E se você tiver uma proporção ainda maior, no caso aqui, ó, H igual a lambda sobre 70, ou seja, lambda igual a 70 vezes H. Então, nesse caso, seria um comprimento de onda extremamente longo. Então, você tem uma relação bem desproporcional entre comprimento de onda e altura. E esse seria o pior caso, no caso onde você consegue extrair a menor potência por comprimento de onda, ok? Então, é importante vocês terem essa correlação em sua mente. A partir disso, pessoal, o que a gente pode apresentar aqui para vocês são as diferentes formas de aproveitamento. Tá? Então, a gente pode ter tecnologias submersas, tá? Que funcionam a exemplo de elevadores pneumáticos, né? Aquele efeito hidrostático que é tão conhecido lá da mecânica dos fluidos. Então, você tem aqui um sistema pneumático, onde você tem dois elevadores, né, pneumáticos. À medida que a onda passa sobre ele, você tem uma massa de água sobre essa área, você vai ter ali um peso, um efeito. Esse peso vai fazer um deslocamento interno de um fluido para um sentido, ao passo que ao outro lado da onda a massa é menor. Quando essa massa muda de posição, ou seja, a massa maior está no segundo ponto e a massa inicial ela passa a ser menor, logo troca o efeito de forças e o deslocamento do fluido ocorre no sentido inverso. Então vai ficar nesse vai e vem aqui, né, girando hora no sentido horário, hora no sentido anti-horário da turbina. Consequentemente, você consegue extrair potência dessa turbina e produzir eletricidade.
Então esse aqui seria um sistema de aproveitamento de onda de pressão hidrostática diferencial. Tá? Uma outra forma de aproveitamento de onda que você pode ter é o sistema de alagamento e represamento. Nesse caso aqui, ele é feito em regiões costeiras, geralmente aquelas regiões rochosas, onde você vai lá, você constrói uma unidade na própria rocha, e aí dentro dessa rocha você instala a sua turbina. Aquelas ondas, né, ao quebrarem naquela parede rochosa, elas vão fazer ali um micro represamento de água, e essa água, à medida que ela for escoando, ela vai produzir ali o movimento de giro da turbina e produção de eletricidade, tá? Só que aí, naturalmente depende muito dessa altura das ondas que chegam, né? E a gente sabe que essa onda ela varia, né? Você vai ter condições de tempo onde você tem menores ondas e condições de tempo onde vocês vão ter maiores ondas. Você tem também o aproveitamento da energia das ondas por sistemas de massas desbalanceadas. Nesse caso aqui é um sistema de massa desbalanceada vertical. Então você tem aqui um pistão vertical, ele tem uma parte flutuadora, à medida que a onda passa, ela eleva esse pistão, porque ele é flutuador, e quando a onda desce, ela abaixa esse pistão. Esse movimento de vai e vem, de levantar e abaixar o pistão, produz uma energia mecânica, e essa energia mecânica é convertida em energia elétrica. Temos sistemas de massas também, porém flutuadores verticais. Nesse caso, então, você tem uma massa desbalanceada dentro de um flutuador vertical, e essa massa desbalanceada ela fica presa a um eixo. Todos vocês sabem que uma massa presa a uma certa distância de um eixo, se você tem uma massa, a chance de ter uma força ali presente é grande. Força vezes deslocamento vai produzir um torque. Então aquele eixo ali, à medida que a onda passa, ela produz um desbalanço e vai produzir uma força sobre aquela massa. Isso vai produzir um torque e esse eixo vai começar a girar para um lado ou para o outro, tá? E esse giro vai produzir a eletricidade. Então isso aqui é um exemplo de flutuador vertical. Existem também os flutuadores horizontais, rígidos, tá? Nesse caso aqui são grandes boias que ficam na superfície da água e aí você tem pistões mecânicos interligando essas boias. Então, dependendo da posição, dependendo do movimento da onda, essa grande boia ela vai estar numa posição maior ou menor em relação à anterior ou à posterior, e aí ela vai estar produzindo um movimento de compressão ou distensão desse sistema hidráulico. E esse movimento de compressão e distensão do sistema hidráulico vai produzir a energia mecânica que, consequentemente, é convertida em energia elétrica pelo gerador. Aqui a gente tem uma outra tecnologia também, que é o sistema de barreira vertical oscilante. Esse sistema ele é muito interessante, pois ele tem duas características. Uma é a produção de energia e a outra é a proteção de regiões costeiras, principalmente regiões abaixo do nível do mar, por exemplo, Veneza, entre outras, que estão muito sujeitas às elevações marítimas, né, e às inundações. Então, nesse caso, essas barreiras elas podem atuar fixamente, protegendo a região costeira dessas elevações dos níveis do mar, e em condições normais ela atua de forma móvel. Aí ela tem um fixador ali, né, pneumático, e aí você tem um sistema hidráulico ali que à medida que a onda passa, esse pistão vai ser comprimido ou distendido, né? E aí esse movimento de compressão e distensão desse pistão vai gerar a energia mecânica necessária para a produção da energia elétrica. Aqui, pessoal, é o sistema. Esse aqui é um sistema 100% nacional, desenvolvido pela COP do Rio de Janeiro.
de um sistema de geração de energia das ondas em região costeira, litorânea. Ele tem duas grandes boias, tá? Essas duas grandes boias, à medida que a onda passa por ela, ele movimenta todo esse braço. Isso aqui é um braço mecânico com um pistão aqui na sua parte anterior. E aí esse pistão, ao se movimentar, ele vai produzir o movimento mecânico e, consequentemente, a produção da energia elétrica. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês pela participação nessa aula. Peço desculpas, né? A aula ficou um tanto quanto longa, porém são muitos conceitos, né, a respeito de aproveitamento de energia na forma hidráulica, tá? Então, nós vimos na aula de hoje o aproveitamento da água dos rios através das grandes usinas hidrelétricas de água doce e IPCHs. Nós vimos o aproveitamento da energia dos oceanos, que se divide em energia das marés, energia das correntes marítimas e energia das ondas, tá? Queria pedir por gentileza que, além da nossa aula, né, que vocês assistam também os vídeos motivadores. Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma Moodle alguns vídeos aí que vai trazer um resumo a respeito dessas tecnologias que nós vimos na aula de hoje. E aí, ao final, né, disso, que vocês façam a atividade disponibilizada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, seja pelo fórum, pelo chat, pelo e-mail ou pelo nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.